Fala galera, beleza? Hoje então começando aí a primeira aula do nosso canal do YouTube. Então, para isso, eu peguei uma coisa bem bacana, uma coisa bem simples do Delphi que você usa muito nos seus projetos, que é a função string replace. Nessa função, a gente consegue fazer a troca de qualquer texto que a gente utilize por outro, tá? E essa função, ela vem da biblioteca System-Utils. Ela então, como eu já falei, é responsável pela troca de strings ou texto, tá? Por qualquer uma que a gente desejar. Então a gente vai, por exemplo, pegar um ponto que a gente não quer que esteja e trocar por uma barra, beleza? Então, fora essa teoria, vamos para a prática. E para isso a gente vai ter aqui a nossa telinha, tá? Essas telinhas levam aqui algumas edits e label, né? E um botão. Nessas edits a gente vai escrever valores e aqui no valor alterado ela vai sair aí, tá? O valor que a gente quer com a mudança desejada, beleza? Então, para começar, a gente entra aqui no nosso botãozinho e vamos colocar o edt alterado.text, que é ele, né, que vai receber a mudança de texto. Então, para isso a gente vai chamar aqui então a nossa função string replace, tudo bem? Nessa função de string replace, a gente tem aqui o começo que é algumas particularidades e as suas constantes, os seus parâmetros, que são da onde que o texto vem, que é a entrada, né? Então, da onde o texto vem? No nosso caso, ele vai vir aqui do nosso edt origem, né? O edt original. Então, ponto text, beleza? E agora, eu quero saber qual é o texto velho. O que eu quero mudar? Eu vou colocar aqui só um espaço, tá bom? Vou dar vírgula, vou pôr mais um. E agora, o que é o texto novo? O texto novo, eu vou colocar um ponto. Bom, feito isso, a gente quase acabou aqui. A gente só falta colocar a nossa chave, tá? Com isso, a gente já conseguiria fazer a troca, tá? Mas aqui vai ter um probleminha e a gente vai ver. Se eu colocar aqui aula de Delphi e colocar no string replace, perceba que ele só colocou no meu primeiro ponto aqui, ó, só no meu primeiro, né, espaço que ele colocou o meu ponto. Por quê? Porque faltou uma referência, faltou um pouco ali para a gente terminar a nossa função. E é aqui nessas chaves, tá? Se a gente vier aqui dentro dessas chaves, a gente tem duas constantes ou duas funções aí da nossa função, que é o replace all e o case ignore, né? O que é esses dois? O replace all, ele é nada mais é que todas as vezes que ele encontrar um espaço, ele vai trocar pelo ponto. E o ignore case, ele nada mais é que ele ignorar se o cara é maiúsculo ou minúsculo, tudo bem? Então eu vou colocar aqui o replace all e vou refazer o nosso teste. Se eu colocar aqui agora aula de Delphi com string replace, eu vou encher de espaço aqui no final, tá, gente? Ó, vocês percebem que quando eu usar o botão, ele todas as vezes que eu usei o espaço agora, ele me trocou pelo ponto, tá? Então, essa é a diferença da gente ter aqui a nossa funçãozinha com replace all, tá? Ele nos permite que todas as vezes que forem encontrados, né, os espaços como a gente pré-determinou aqui, ele vai fazer a troca. Ah, já mas eu quero trocar um texto específico. Eu quero trocar, por exemplo, aula, né, por curso. Tudo bem, você pode. Então, se a gente colocar lá aula de Delphi com string replace, opa, deu uma baixada aqui, replace, e eu colocar, ele troca para mim o curso de Delphi com string replace, tá? Lembrando que ele vai sempre trocar a palavra se ela estiver exatamente como está escrito aqui. Se eu colocar ela aqui, ó, ela não vai trocar, tá? Ah, então o que a gente tem que fazer? Ou a gente adota, né,
a palavra exatamente como ela está, ou então a gente coloca aquele carinha, que é o rf ignore case. Então, quando eu venho aqui e faço a troca, né? Aula de aula de Delphi com string replace e faço o meu replace, aí sim ele põe curso. Aí não altera mais, né? Não precisa mais aquela questão do maiúsculo ou minúsculo. Como a gente colocou que ele vai ignorar se ele é case sensitive, então ele vai deixar agora de ver se é maiúsculo ou minúsculo. Beleza? Para a gente deixar mais bacana esse exercício, eu preparei aqui, ó, para não ficar trocando, né, em questão de código toda hora via engessado, né? Eu coloquei aqui o de e o para. Então a gente vai trocar agora aqui onde está a aula para o de. Então o edt d.text e aqui o curso para edt para.text. Então, todas as vezes agora que eu colocar alguma coisa no de e no para, ele tem que fazer a alteração. Vou colocar uma data, vou colocar a data de hoje, 11/9/2023. E vou colocar aqui, traço, segunda-feira. Então, o que eu quero trocar aqui? D, que é o que eu quero trocar. Eu quero trocar aqui todas as minhas barras. E eu quero colocar traço. Tudo bem? Então, toda vez que eu tiver uma barra e toda vez, né, que ele faz que eu apertar o botão, ele vai trocar, então, para mim. Então, tudo que era barra virou traço. Se eu inverter, né, se eu colocar aqui traço e aqui barra, ele vai fazer para mim a conversão aí. Beleza? Então, tranquilo, né? Não tem dificuldade nenhuma nessa funçãozinha, é super simples, super bacana de fazer e é muito usada nos nossos sistemas aí. Só para a gente fazer uma rapidão aí, um jogo bem rápido do que a gente falou. A nossa função de string replace, ela leva então as nossas constantes, né, os nossos parâmetros de parâmetro de entrada, que é da onde vem o nosso texto, que no caso veio do nosso edit.texto. Vírgula, porque todos os parâmetros são separados por vírgula, tá? Se eu não tiver um EDT, como a gente fez no exemplo, ele tem que ser sempre levado por apóstrofo, tá, gente? Ou vulgarmente chamado aí de aspas simples, tá bom? Que é aqui o nosso texto que será mudado, né? O texto velho, o texto que será mudado. Depois, o nosso texto novo, que é o que foi alterado, né? O que para onde vai. Depois, vírgula novamente, e nós temos as nossas funçõezinhas aqui, né? Os nossos parâmetros, vamos por assim, da nossa função, que ela vê se ela é case sensitive, né? Se ela vê se é maiúsculo ou minúsculo, e o replace all, que é mudar tudo ou não. Mudar tudo ou não, tá? Então, deixa eu fechar aqui para a gente ter uma visualização melhor. Isso aqui, né? Nada mais é do que a gente escreveu aqui embaixo, né? Só que aqui eu estou dando nomes, né? Para vocês entenderem mais fácil aí como que funciona. Beleza? E é isso aí, gente. Se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve, liga esse sininho aí para as próximas aulas e a gente se vê na próxima. Até mais!